Em nome de Deus e do povo parnamirim, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Giovanni Júnior para fazer a leitura bíblica. Israel não havia compreendido o seu castigo. Surdos ouvi, cegos olhai e vede. Quem é cego, senão meu servo, e surdo como mensageiro que envio. Viste muitas coisas sem lhe dar atenção. Vistes os ouvidos abertos sem escutar. O Senhor quer, por causa de sua justiça, publicar uma lei grande e magnífica. Ouviremos a leitura da ata. Ata da 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizado aos 6 dias do mês de abril do ano 2015, às 17 horas no plano desta Casa. Senhor Presidente, ladeado pelos secretários, primeiro, Cátia Carvalho, segundo, Valério Santiago, além dos demais edis, Abidente Salustiano, Antônio Batista, Clênio José, Francisco Gildásio, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio, Hamilton Radimar, Criani Guedes, Jeová Alves, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevão, Rosane Taveira e Sheila Cristina. Ausente a vereadora Helenay Cartacho. Senhor Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão convidando o vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 25, versículos 1, 2 e 3 do livro de Provérbios. As atas da 11ª sessões ordinárias foram lidas e aprovadas por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de atestado médico do paciente Francisco Gildásio, parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei complementar número 3 de 2015, indicações 219 e 220 do vereador Clênio José, indicações 240 e 244 do vereador Gustavo Negócio, portaria 21/2015 do Poder Legislativo, da mesa diretora. Em seguida, o presidente convidou o vereador Francisco Gildásio a ocupar a tribuna. O vereador usou a tribuna e agradeceu a solidariedade dos amigos e dos colegas vereadores nesse período de afastamento por questão de saúde. Em seguida, pede a licença do governo. Pede a liderança do governo ao vereador Rosane Taveira da Cunha para verificar o porquê da não colocação das placas de identificação nas obras de Parnamirim. O tribuno comentou sobre suas visitas às obras do município de Parnamirim, que encontram-se sem as placas de identificação, e justificou que a placa de identificação configura a transparência dos recursos e encerrou seu pronunciamento. O presidente convidou o vereador Rosane Taveira a ocupar a tribuna. O tribuno fez alguns esclarecimentos sobre a colocação das placas de identificação das obras e encerrou seu pronunciamento. Encerrando o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação a redação final número 20, oriunda do projeto de lei número 3 de 2015. Autor, mesa diretora. Projeto de resolução número 9 de 2015. Autor, mesa diretora. E projeto de resolução número 10 de 2015, onde todos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Valério Felipe Santiago, segundo secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário do Dr. Mário Medeiros, 6 de abril de 2015. Ricardo Gugel, presidente. Cátia Carvalho, primeira secretária. Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Ata da 26ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 7 dias do mês de abril do ano 2015, às 17 horas, no plenário desta Casa. O senhor presidente, ladeado pelos secretários, primeiro, Giovanni Júnior, e o segundo, Rosane Taveira, além dos demais edis, Abidente Salustiano, Antônio Batista, Clênio José, Helenay Cartacho, Francisco Gildásio, Gustavo Negócio, Hamilton Radimar, Criani Guedes, Jeová Alves, Paulo Barbosa, Paulo Estevão, Sheila Cristina e Valério Santiago. Ausentes com suas faltas justificadas, o vereador Manuel Diniz e a vereadora Cátia Carvalho.
O senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Antônio Batista para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 26, versículos 1 e 2 do livro de Provérbios. A ata da 13ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de resolução número 9/2015, resolução 10/2015, indicações 225 e 226 do vereador Antônio Batista, indicações 234 e 235 do vereador Giovanni Júnior, 241 e 242 de autoria do vereador Gustavo Negócio, indicações 246 e 247 do vereador Clânio José, indicações 252 da vereadora Cátia Carvalho e ofício 376/2015 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Clânio José. O tribuno inicia parabenizando o funcionário da Câmara Municipal de Parnamirim, Eliseu Varela, pelo seu aniversário. Em seguida, justificou a indicação apresentada ao prefeito Maurício Marques dos Santos, que solicita o aumento no salário dos conselheiros tutelares do município de Parnamirim. Prosseguindo com seu discurso, ele comentou sobre sua próxima indicação, que sugere ao Executivo Municipal a dispensa do pagamento do IPTU aos portadores de câncer, doenças degenerativas, aqueles que têm pessoas com necessidades especiais em sua família, como também os portadores do vírus HIV. O tribuno comentou que esteve com o secretário municipal de saúde de Parnamirim. Continuando, afirmou que tem certeza que o prefeito Maurício Marques será sensível aos temas abordados e encerrou seu discurso. Encerrando o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei complementar número 3/2015, autor Poder Executivo Municipal. Encerradas as discussões, o referente projeto foi colocado em primeira votação simbólica e foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Rosano Taveira, segundo secretário interino, fiz lavar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 7 de abril de 2015. Ricardo Gugel, presidente. Cátia Carvalho, vice-presidente. Giovanni Júnior, primeiro secretário. Rosano Taveira, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata da 25ª sessão em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como estão. Aprovado. Ata da 26ª sessão em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como estão. Aprovado. Ouviremos a leitura do expediente. Mensagem 015 de 16 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor presidente. Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar que concede incentivo fiscal para as empresas que atuam no ramo da atividade econômica com código 6204000, Consultoria em Tecnologia de Informação. Com essa iniciativa, o município procede à redução de alíquota de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, de 5% pontos percentuais para 3% percentuais, visando atrair as instalações de empresas especializadas no fornecimento de serviços de manutenção de base corporativas. Referida atividade é conhecida em oferecimento de empregos em média escala, com potencialidade de garantir novos postos de trabalho para os parnamirenses. Solicito, por fim, em face do interesse público, que o referido projeto de lei tramite em regime de urgência urgentíssima, esperando de Vossa Excelência a adoção de medidas necessárias ao cumprimento dessa apreciação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência as minhas expressões de consideração e apreço atenciosamente Maurício Marques dos Santos, prefeito. Projeto complementar 10/2015, Parnamirim, 16 de abril de 2015, concede incentivo para empresas prestadoras de serviço em código de atividade econômica principal 0620400. O prefeito municipal de Parnamirim faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º, fica reduzido de 5% para 3% a alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza e ISS incidente sobre as empresas em código de atividade econômica 0620400, Consultoria de Tecnologia de Informação. Artigo 2º, essa lei complementar em vigor na data de sua publicação revogada a disposição contrária. Maurício Marques, prefeito municipal. Moção de pesar 08/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Gustavo Negócio de Freitas, vereador com assento nesta egregia Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta a moção de pesar à família enlutada do falecimento do senhor João Bosco Lira. Justificativa.
em nome de todos que fazem a delidade, manifesto os meus sinceros condolências, minhas sérias condolências pela irreparável perda, ensejo no qual dividimos a dor deste difícil instante com a mais profunda solidariedade. A sua ausência certamente deixa profunda saudade no seio de sua família. E além disso, pelas amizades que desenvolveu em vida, também deixa uma imensa lacuna entre os seus amigos, constituindo irreparável perda ao nosso convívio. Que a fé e a esperança cristã nos restabeleça com a conformidade necessária à continuidade de nossos dias. A lembrança do Sr. João Bosco Lira haverá de se perpetuar entre aos que formam a sociedade de Parnamirim. Seja dado conhecimento ao público. Parnamirim, 11 de maio de 2015, respeitosamente, Antônio Batista Barros, Abelene Celestino da Silva, Crendo José dos Santos, Helena Dantas Cartaz, Francisco Dado Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio, Hamilton Rademacher, Irani Guedes, Manel Diniz, Cátia Carvalho, Jeová Alves, Paulo Barbosa, Paulo Esteve, Rosano Taveira, Ricardo Iraruiz, Sheila Cristina e Valério Fio Santiago. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, artigos 62, parágrafo diz o parágrafo do regimento interno. Ao projeto de lei ordinária, número 27, 2015, que institui no município de Parnamirim a criação de pontos de descarte de pequenas pilhas de bateria, lâmpadas fluorescentes, acumuladores de energia, embalagem de produtos venenosos em pós de saúde, a rede pública da saúde municipal. Relatório. Vem esta Comissão de Administração Pública, o projeto de lei 027/2015, de autoria do vereador Ricardo Gugel, para análise e emissão do parecer. Trata-se de matéria que dispõe criação de pontos de descarte de pequenas pilhas de baterias, lâmpadas fluorescentes, acumuladores de energia, embalagem de produtos venosos, em posto de saúde da rede pública de saúde e da outras providências. Segundo, voto do relator. A proposição legislativa, ora em análise, pretendida com o referido projeto, é frear a crescente depredação pela qual o meio ambiente está sendo exposto. Após a criação de referidos pontos de coleta, a destinação desse material ficará a critério da municipalidade, que por meios próprios, ou obrigado a terceiro, promoverá sua coleta ou ainda os entregará ao produtor ou ao comerciante. A relatoria entende que o projeto em tela conclui pela primeira justeza da proposição, porém, com emenda a qual modifica o local de coleta das redes de supermercados, pois os locais descritos nesta proposta são considerados impróprios para tal coleta, haja vista que a rede de saúde pública somente pode ser responsabilizada pelo lixo próprio produzido, como, por exemplo, agulhas, seringa e outros materiais utilizados na rede pública de saúde. Com fundamento para este parecer, podemos justificar a resolução do CONAMA 401 de 4 de novembro de 2008, a qual estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado e da outras providências. Artigo 15. Os fabricantes e importadores de produtos que incorporem pilha de baterias e baterias deverão informar aos consumidores sobre como proceder quanto à remoção dessas pilhas e bateria após a sua utilização, possibilitando sua destinação separadamente dos aparelhos. Parágrafo único. Nos casos em que a remoção das pilhas ou bateria não for possível oferecer risco ao consumidor ou quando forem parte integrante e não removíveis do produto, o fabricante ou importador deverá obedecer aos critérios desta resolução quanto à coleta e à sua destinação ambientalmente adequada, sem prejuízo da obrigação de informar devidamente o consumidor sobre esse risco. Por essas razões, entendemos que o projeto de lei ordinária é perfeitamente adequado ao interesse público, porém, não concorda com os locais de coleta como sendo postos de saúde da rede pública municipal. Terceiro, conclusão, diante do imposto, nosso voto é favorável com emendas ao projeto de lei ordinária número 27, visto que atende ao interesse público do município de Parnamirim. É o nosso parecer. O relator foi o vereador Paulo Estevo de Miranda.
que permite anunciar foi um relato dentro das normas legais, demonstrando o conhecimento profundo de onde deverá ser acomodado os resíduos dessa espécie, para que não sejam em posto de saúde. Helena Dantas Cartacho e Irani Guedes. Projeto de Lei Ordinária número 24, 2015. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, artigo 62, parágrafo 1º do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 24, 2015, que institui ao município de Parnamirim o Programa de Apoio, Orientação e Incentivo ao Aleitamento Materno, MAMI. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária número 24, 2015, de autoria do Poder Executivo na pessoa do prefeito Maurício Marcos dos Santos, que institui no município de Parnamirim o Programa de Apoio, Orientação e Incentivo de Aleitamento Materno, MAMI. Voto do relator. Este projeto de lei ordinária tem o fim de criar o Programa de Apoio, Orientação e Incentivo ao Aleitamento Materno a ser desenvolvido nas unidades de saúde do município, com o objetivo de conscientização sobre a importância da amamentação infantil e da doação de leite materno, cadastramento de mães e doadores e crianças que se utilizam dos serviços, assim como coleta, pasteurização e armazenamento do leite doado para distribuição de suprimento disponível à maternidade e hospitais. Assim, este projeto de lei ordinária fortalece a conscientização sobre o quão valioso é este alimento de origem humana, assim como incentiva sua doação em favor de crianças que, por motivos diversos, encontram-se privadas de sua obtenção, evitando-se, por esta via, grande comprometimento do seu desenvolvimento no futuro. Por tais razões, entendemos que o projeto de lei ordinária é perfeitamente adequado ao interesse público. Diante do exposto, nosso voto é favorável, sem emendas, ao projeto de lei ordinária 24/2015, visto que atende ao interesse público do município de Parnamirim. Ao parecer, sala das comissões, Irani Guedes de Medeiros, relator, Helena Dantas Cartacho, presidente, Irani Guedes e Paulo Barbosa Estevão de Miranda, Góes. Pronto, tá certo. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei ordinária. Dá licença. Estou vendo nada. Do relatório. Na sequência do processo legislativo, vem ao exame da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, o projeto de lei ordinária que proíbe a instalação e a construção de presídios e ou similares no perímetro urbano do município de Parnamirim e da outras providências. De autoria do vereador Rosângela Taveira da Cunha, a propositora para apreciação por essa comissão é bastante objetiva. Veda a instalação de presídios e ou similares no perímetro urbano do município de Parnamirim. Da análise do voto do relator. A Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 76, inciso 1 do Regimento Interno, em análise conjunta, considera o presente projeto em condição de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto formal ou material. Na verdade, o projeto em tela atende o artigo 11, inciso 1º e 15º, da Lei Orgânica do Município, que prescreve. Artigo 11. Ao município compete prover a tudo quanto respeite do seu interesse local e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse predominantemente do município e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 15º. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana. Sendo a matéria de competência do município, cabe à Câmara de Vereadores, com sanção do prefeito, legislar sobre a espécie e nos termos do artigo 38 da Lei Orgânica. Por fim,
Quanto à iniciativa, o presente processo legislativo pode ser iniciado por parlamentar nos termos do artigo 48 da mencionada lei orgânica, não se inserindo, portanto, nas competências privativas do chefe do Poder Executivo na forma do artigo 50. Item 3º, da conclusão. Em relação a este aspecto, que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos constitucionais relativos às atribuições desta Câmara Municipal, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinária em tela, que ora submete à apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim, 30 de abril de 2015, Cátia Carvalho Lima. Relator. Concordamos com o parecer. Gustavo Negócio e o presidente Rosângela Taveira da Cunha. Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, parecer o projeto de lei ordinária 052/2013. Com o processo de urbanização, crescimento e organização dos municípios, se faz necessária a denominação de ruas e próprios públicos, com o objetivo de facilitar a circulação e identificação de ruas com seus nomes e residências e seus números, com seus números. A escolha da denominação deveria ficar a critério dos moradores e a aprovação é registro oficial deste nome. Fica a critério da aprovação do Poder Legislativo com a sanção do prefeito. Após a análise do referido projeto, verificamos que esta é em conformidade com os que precitou a legislação em vigor, sendo de responsabilidade do Poder Legislativo Municipal apreciar sobre a matéria, conforme o artigo 7 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Artigo 7. A Câmara Municipal cabe legislar com a sanção do prefeito sobre matérias de competência do município de Parnamirim, definida na lei orgânica do município, nos artigos 11, 12, 13 e, em especial, no inciso 13, do que dispor sobre a denominação, alteração ou mudança de prédio via logrador público. Desta forma, votamos pela elaboração do referido projeto. Sala das Comissões, 28 de abril de 2015. Francisco Dado Figueiredo, relator, Abelino Salustiano, membro, e Manel Diniz, membro. Projeto de lei ordinária. Denomina avenida e rua localizada no conjunto residencial Santa Cecília, bairro de Nova Esperança, neste município, e da outras providências. O prefeito municipal de Parnamirim faz saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei. Fica denominado de acordo com a especificado no anexo único desta lei, as ruas e avenidas localizadas no conjunto residencial Santa Cecília, bairro de Nova Esperança, neste município. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga as disposições do contrato da lei ordinária número 1.589, 27 de dezembro de 2000. Esse é 12? Vocês aceitam? Vocês aceitam? Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, parecer ao projeto de lei ordinária número 61, 2013. Não aguento um negócio desse. Mesma coisa. Indicação 310 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Ricardo Gugel Alencar. Giovanni Rodrigues Júnior, vereador com assento nesta igreja da Casa Legislativa, subscrito da forma regimental em vigência, indica ao diretor, presidente da CAERN, ilustre senhor Marcelo Saldento Toscano, que seja providenciada a ligação dos esgotos domiciliares na rede de saneamento básico do bairro de Liberdade e Primavera. Justificativa. Tal solicitação deve-se ao fato de vários domicílios não terem sido contemplados com as ligações que efetivamente prejudicam a saúde dos moradores.
Indicação 324/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Gustavo Negócio de Freitas, vereador com assento nesta igreja, Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, que sejam realizados esforços no sentido de melhorar o serviço de iluminação pública na rua Alta de Souza, no bairro Jockey Clube, a exemplo de outras importantes avenidas da nossa cidade, mudança para lâmpadas mais potentes, a exemplo das principais vias de nossa cidade que se encontram com melhores iluminações. Justificativa. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno, além de estar diretamente ligado à segurança pública e também segurança de trânsito. A iluminação pública previne a criminalidade. Tal solicitação é motivada pelas inúmeras reclamações dos munícipes, moradores de citados bairros e bairros adjacentes, pois os mesmos se sentem prejudicados com a má conservação da iluminação pública e a má distribuição das luminárias ao longo da cidade da rua. Isto exposto, solicito ao senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, juntamente com a secretaria competente, que providencie a elaboração de um melhor projeto de iluminação, instalação de novos pontos de iluminação, postes com luminária e a substituição e manutenção das luminárias já existentes na referida via, neste município, prezando pelo bem-estar da população. Agradecemos antecipadamente em nome de todos que reivindicam esse pleito, ao tempo que renova os votos de estima e consideração. Respeitosamente, vereador Gustavo Negócio de Freitas. Indicação 1325/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Helena Aidança Catacho. A vereadora não encontra, se deixar para ler amanhã. Né? Indicação 1332/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Paulo Esteves de Miranda Borges, vereador com assento nesta igreja Casa Legislativa, na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar o chefe do Executivo, o excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques, e extensiva Secretaria de Obras Públicas, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, que sejam realizados esforços no sentido de criar uma academia para as pessoas de melhor idade na Praça Parque Verde, localizada na rua Parque Paraú, no loteamento Parque Verde, terceira etapa, bairro Nova Esperança. Justificativa. Tal indicação foi motivada pelos vários apelos dos moradores daquela comunidade que desejam ter melhoria no sentido da criação da academia para intensificar a prática de atividade física e melhoria na saúde dos moradores que não podem se deslocar para outros locais distantes para fazer a tal prática. Respeitosamente, Paulo Esteves de Miranda. Indicação 333. Senhor presidente e senhores vereadores, Paulo Esteves de Miranda Borges, vereador com assento nesta egregia Casa Legislativa, na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar o chefe do Executivo, prefeito Maurício Marques, extensiva Secretaria de Obras, que seja realizado esforço no sentido de providenciar a instalação de 2 lombadas na rua Praia da Simbaúba, próxima à Lagoa de Captação, no bairro Nova Parnamirim. Justificativa. Tal indicação foi motivada pelo morador do perigo de acidentes, proveniente de motoqueiros e carros que passam em alta velocidade, podendo ocasionar vários acidentes e assim exercendo um alto grau de peculiaridade para moradores locais. Periculosidade. Indicação 340. Senhor presidente, senhores vereadores, Rosano Taveira da Cunha, vereador com assento nesta igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a possibilidade de implantação de placas de sinalização de trânsito na rotatória existente no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Paulo Afonso, localizada no bairro Monte Castelo, na cidade.
Justificativa. Tendo visto o alto fluxo de veículos que utilizam aquela rotatória durante todos os horários do dia, assim como os acidentes frequentes naquela localidade, solicitamos a instalação de placas de sinalização vertical no modelo D a preferência, assim como a sinalização horizontal através de pintura no asfalto. A medida visa conscientizar os motoristas de que quem está utilizando a rotatória possui a preferência, minimizando assim a quantidade de acidentes de trânsito verificados naquela rotatória. Isto posto, solicita ao excelentíssimo prefeito no município, através da secretaria competente, que instale placas de sinalização adequadas à rotatória. Agradecendo antecipadamente, em nome de todos que reivindicam esse pleito, Rosângela Taveira Cunha, vereador. Anexo está a fotografia da área, mostrando ao secretário de trânsito onde ele deve fazer o serviço. Apesar de que parece que os motoristas de Parnamirim, 80% não sabem o que é rotatória. Eu já vi. Eu louvo a atitude de Vossa Excelência. Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Pareceu o projeto de lei ordinário número 061/2013. Com o processo de urbanização, crescimento e organização dos municípios, se faz necessário a denominação de ruas e provas públicas com o objetivo de facilitar a circulação e identificação de ruas e nomes e residências com seus números. A escolha da denominação deveria ficar a critério dos moradores de aprovação do registro oficial deste bairro. Fica a critério da aprovação do Poder Legislativo Municipal. Pareceu ao projeto. Com o processo de urbanização, crescimento e organização dos municípios, se faz necessária a denominação de ruas próprias, públicas, com o objetivo de facilitar a circulação e identificação de ruas com seus nomes e residências com seus números. A escolha de denominação deveria ficar a critério dos moradores das citadas ruas. Após andar do referido projeto, verificamos que está em conformidade com o preceito, a legislação em vigor, sendo responsável do Poder Legislativo Municipal de apreciar sobre a matéria conforme o artigo 7 do regimento interno desta Casa Legislativa. Francisco Dado Figueiredo, relator, Abilino Sestino, membro, e Manuel Dias, ofício 175/2015. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos a devolução da mensagem 012 de 15 de abril de 2015, que encaminhou o projeto de lei ordinária dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 para correção por erros de digitação. Na oportunidade, reiteramos nossos cordiais votos de apreço e atenciosamente Maurício Marcos dos Santos, prefeito. A sua excelência, o senhor Ricardo Hilário Gugel, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. É um ofício do prefeito retirando o projeto de lei da Lei de Diretriz Orçamentária, porque verificou-se vários erros de digitação. Então, para que ele venha dentro das normas legais, o prefeito está solicitando a sua retirada com a posterior encaminhamento de maneira correta. Nota de esclarecimento. Em 11 de maio de 2015. Origem: Departamento de Processo Legislativo, DPL, destino, mesa diretora. Em respeito ao pronunciamento do vereador Francisco Dado Figueiredo, na 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Parnamirim, ocorrida no bairro de Passagem de Areia, no dia 6 de 5 de 2015, em decorrência do projeto Câmara na Rua, quando o mesmo verbalizou que gostaria que as pessoas que fazem as atas das sessões fizessem uma revisão nas atas, pois estou com faltas em todas as atas das sessões que são lidas e eu não tenho essas faltas, pois sou um vereador assíduo. O Departamento de Processo Legislativo tem a esclarecer o seguinte: primeiro, que nas 23ª e 24ª sessão ordinária, no dia 1º de abril de 2015, o vereador Francisco Dado Figueiredo não compareceu nas sessões,
conforme cópia no livro de frequência e vídeo nas sessões e anexos. Segundo, que as mencionadas faltas foram devidamente justificadas, consoante cópia do atestado em anexo. Terceiro, que a presente situação encontra-se devidamente registrada e justificada pelo próprio parlamentar na ata na 25ª sessão ordinária, tendo, inclusive, sido lido o atestado médico na sessão. 4. Que, por fim, o Departamento de Processo Legislativo continuará tendo todo o cuidado de documentar as ocorrências do plenário nos livros de frequências e atas das sessões, principalmente nas hipóteses em que o parlamentar ausente apresenta a devida justificativa, como na situação ora narrada, não havendo motivos para expor, da forma como foi exposto, o caso presente publicamente, quando o mesmo se encontra devidamente documentado de acordo com a realidade. Parnamirim, 11 de maio de 2015, Odete Alves de Moura Carvalho, diretora do Departamento de Processo Legislativo. As cópias das atas estão aqui, desnecessário se faz ler. Lido o expediente, senhor presidente. Eu registrar a ausência do vereador Ricardo Iraruí Gurgel, presidente desta casa, da vereadora Cátia Carvalho Pires, vice-presidente, e da vereadora Elianai. Quero comunicar aos vereadores que amanhã nós vamos, como na quarta-feira é feriado, amanhã nós vamos iniciar a sessão no mesmo horário para que a gente cumpra o nosso regimento. E na quarta-feira, devido ao feriado do município, não tem nenhum vereador inscrito na matéria dele a deliberar, estou por encerrada a sessão, convocando uma outra para amanhã no horário regimental.